boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu povo. Nós estamos aqui ao vivo, eu e você, você e eu. Quem tá aí na live, me dá aí o feedback. Lincoln, me dá o feedback aí, tá me ouvindo bem? Janice, boa noite, você é super bem-vinda. Lincoln, Marcelo, sejam bem-vindos. Soraya Quirino já está aqui, a nossa convidada de hoje, expert em IELTS. Foi uma live muito esperada, uma live muito pedida por vocês que estão aí em preparação, em processo de validação aqui para os Estados Unidos. Então, se você acredita que essa live é importante, compartilhe aí com seu colega enfermeiro que está em preparação para imigração para os Estados Unidos e precisa de ter um bom score para imigrar como enfermeiro nos Estados Unidos, tá bom? Eu vou convidar já a Soraya para a gente não perder tempo. A gente tem muito assunto legal para a gente compartilhar com vocês. Fiquem ligados e vamos aí às perguntas, tá certo? A gente tem aqui a interrogaçãozinha também. Se você quiser, deixa a sua pergunta. Eu já anotei várias perguntas que vocês me fizeram no direct, mas se tiver mais perguntas que vão ocorrer durante a live, coloca na interrogaçãozinha que você tem aqui embaixo e aí as perguntas vão ficar salvas, tá bom? Vou chamar aqui a Soraya e a gente já vai entrar aqui ao vivo. Vocês, eu estou muito feliz hoje que essa live, gente, vai tirar a dúvida de muita gente. Olá, olha ela aí, bem? Soraya! Tudo bem? Tudo jóia! Tô muito assim, Daqui. animada para essa live. Eu também estava ansiosa. Bom, primeira vez que a gente está se falando assim, né? É verdade. É verdade. Travou um pouquinho a sua internet, não sei como é que tá aí para você. Tá travando, gente? Vocês estão vendo a Soraya? Para mim travou. Sejam todos bem-vindos. Luciana, Mari, Leila. Soraya, eu não tô te vendo. Travou. Eu vou chamar ela aqui de novo, então. Tá bom? Obrigada aí pelo feedback, Janice. Muito obrigada. 5 hours later. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Olá! Que doideira, agora sim. Voltou. Espero que não caia de novo, que coisa. Às vezes acontece. É verdade. Mas enfim, como eu estava falando, então prazer em conhecê-la, né? Porque é a primeira vez que a gente se fala assim. Enfim. Sim. E eu adoro o seu perfil também, acho um barato. E é até assim um nicho que eu desconheço um pouco, né? Eu tô começando a conhecer um pouco mais sobre os processos de migração para os Estados Unidos agora. Eu tenho alguns alunos da Super Turma alunas, na verdade, que estão querendo aplicar para o processo, mas ninguém realmente que tenha ido e conseguido. Ai, que legal, muito bacana isso. Gente, essa é a Soraya Quirino. Ela é uma professora com 17 anos de experiência na área do inglês, tá certo? Ela é expert em IELTS. Ela tem um curso preparatório específico voltado para isso. Então, tem muita gente aí conseguindo seu score suado, né? Porque muitas vezes é um score que a gente acha que é assim impossível, mas com uma preparação de um profissional que vai te guiar para você obter o score que você necessita, fica muito mais fácil. Então, Soraya, por favor, fale um pouquinho de você, quem é Soraya, para quem está te conhecendo agora. Bem, eu moro aqui no Canadá, né? Já tem 4 anos e meio, quase. Eu sou do Rio, acho que dá para ver bem pelo meu sotaque. É verdade. Eu sou bem carioca. E, bem, dou aula de inglês, né? Sou professora de inglês já há 17 anos. E há 10 que eu trabalho já com preparação para IELTS. Eu gosto muito de fazer esse trabalho com preparação para exame, sempre gostei do desafio. E, bem, eu acabei me envolvendo mais ainda com a preparação depois que eu também comecei o meu processo de imigração, o meu interesse por imigrar. E, bem, eu ofereço, como você falou, cursos preparatórios para IELTS, de writing, tenho turmas também de speaking practice e tenho a super turma, né, que vai até
abrir vagas para Super Turma 3 agora em março. Então, Uau! enfim, eu não paro. Eu tô Muito sempre. legal. Nossa, agora acho que a gente está com, segundo meu marido, 700 alunos no momento. É uma loucura. Nossa, olha aí, a Letícia disse também que já comprou, acho que um pacote com você aí da turma do IELTS. Então, tem gente aqui que já está na sua super turma, provavelmente. Sim, eu acho que a Letícia. Eu sei, a Letícia acho que comprou. Letícia, você é aluna do Writing, não é? Sim. Fala aí, Letícia. Então, assim, Soraya, eu recebo muitos directs, inclusive eu queria te agradecer, né, por ter aceito o meu convite. A Soraya foi, assim, um doce, eu mandei uma mensagem para ela, e aí ela, no momento da minha mensagem, logo ela respondeu, disse que aceitava o convite, para estar tirando aqui a dúvida de vocês. Então, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo Imagina. aqui, tá Eu que bom? agradeço pelo convite. Eu sempre que me convida, sempre que tem necessidade, eu gosto de participar, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Eu sou professora, se eu não gostar de compartilhar conhecimento, né, eu não estaria na profissão certa. Então, enfim, imagina, o prazer é todo meu. Ah, muito obrigada. E assim, Soraya, a gente, para fazer o processo de validação, o profissional enfermeiro que deseja migrar para os Estados Unidos, só para que você possa entender um pouco, ele pode fazer tanto o TOEFL quanto o IELTS, tá? É opcional, é para o processo de imigração. E, no nosso caso, o que é exigido para o profissional enfermeiro é um score de um overall de 6,5 e Uhum, um speaking no mínimo de 7, tá? sim. Então, assim, a gente tem muita gente aqui, até inclusive pessoas novas que começaram a me seguir, que não entendem como é o IELTS. Então, se você puder explicar pra gente o que é a prova de proficiência na língua inglesa IELTS. Bem, primeiro de tudo, assim, preciso entender que não se passa, né? Ninguém passa ou reprova no IELTS. O Sim, IELTS funciona como um exame de nivelamento, então você vai receber a nota de acordo com o nível de inglês que você mostrar. E é importante que as pessoas entendam isso desde o início, porque às vezes as pessoas falam assim: eu tenho nível de inglês C1, eu fiz o IELTS e não me saí tão bem. Não adianta só você ter nível de inglês C1, você tem que mostrar, tá? sim. Eles só vão saber que você tem nível de inglês C1 se você usar estruturas mais avançadas na hora de falar, na prova de, né, de speaking, se você escrever, na hora de fazer a prova de writing, escrever as tarefas de writing, você também usar vocabulário mais avançado, gramática mais avançada. Então, você que tem que convencer o examinador que você tem um bom nível de inglês, tá? Então, se você quer conseguir uma nota mais elevada, como aqui você falou, por exemplo, tirar um 7 no speaking, um 7,5 no speaking, realmente você precisa chegar lá e fazer bonito. Não só responder as perguntas de pronto, com respostas bem elaboradas, com argumentos assim, né, mais bem desenvolvidos, como também usar, né, estruturas mais avançadas. Então, assim, os testes de speaking e writing, eles são mais subjetivos, porque o examinador vai ver sua performance e vai te dar uma nota. Agora, os testes de reading e de listening, eles são provas objetivas, né? Que você vai ou Sim. escrever uma, ou duas, ou três palavras no máximo, ou escolher alguma opção, e você tem um total de 40 pontos no reading e no listening. E para conseguir, de vocês academic, né? E é De vocês acadêmica. academic. Para conseguir aí, você falou mais ou menos 6,5, para ficar mais, né, tranquilo, eu acho que, se não me engano, no academic é a partir de 28 questões, vinte e se não oito me engano. questões. Agora eu não. Eu vinte acredito e que oito, sim. né? Eu fico assim, será que eu Tem um tô certa? tempinho que eu já fiz, mas eu acho que é 28. Que eu acho que 30 já é. 30 ou 31 já é 7. Mas assim, enfim, tem técnicas para se sair melhor na prova, né? Eu sempre digo assim, que às vezes o aluno tem um nível B1, mas ele com as técnicas adequadas, ele consegue se passar por um C1, né? Também se preparando, porque no processo de preparação ele vai melhorar o nível de inglês dele. Por exemplo, na Superturma a gente tem gramática, né? Tem exercícios de gramática, tem muito conteúdo. Então o aluno vai evoluindo mesmo. Então, por exemplo, eu tenho alunos que passaram de 6,5 no speaking para 8. Eu tenho alunos que Uau! passaram de 6 no reading para 7,5 e 8 também. Então, a preparação faz a diferença, mas é claro que também não faz milagre, né? O aluno precisa estudar e também precisa já ter um nível de inglês. Para essa nota que vocês precisam atingir, eu recomendaria pelo menos um B1. Né? Porque para o speaking A2 já vai ficar complicado. Mas com um B1 já dá para fazer bonito.
E óbvio que assim, às vezes as pessoas me perguntam, dá para sair do zero? Não dá, gente. Para fazer o IELTS, vocês têm que ter um nível de inglês, sabe? Estudar. Mesmo para CLB4, tem que estudar. Claro que com a preparação, sim, ajuda muito, mas vocês também têm que estudar por fora. Então, mas assim, é aquilo que todo mundo fala sempre. O IELTS, você tem que ter o nível de exame compatível, o nível de inglês compatível com a nota que você quer tirar, mas você também precisa aprender as técnicas da prova, o que eles querem, por exemplo, ver no speaking e no writing, né? E como resolver as questões de reading, de listening. Então, tem muito truque. Tem muito truque Pronto. pro IELTS. Então, para quem está chegando agora e que não entende ainda como são as habilidades do IELTS, ele é dividido em 4 categorias, não é isso, Soraya? Isso Você pode mesmo, explicar para a gente quais são essas categorias para que as pessoas possam entender? Como eu falei antes, né? Speaking, que é uma provinha de uma entrevista oral de 15 minutinhos. Então, é dividido em parte 1, 2 e 3. Então, na parte 1 e na parte 3 você vai ter perguntas e respostas. E na parte 2 tem aquela parte que você tem que falar por 2 minutos, né? O writing são 2 tarefas. É a Writing Task 1, que para vocês que vão fazer academic, é análise de um gráfico, tabela, mapa ou diagrama. Então, o aluno precisa escrever um texto sobre aquilo ali, aquele material visual que ele está vendo. E a segunda parte é uma dissertação, né? Uma tarefa dissertativa sobre um determinado tema. Então, o Writing Test é isso daí. Lembrando que também a Writing Task 2, a dissertação tem peso 2 em relação ao Writing Task 1. Então, ela é mais importante. E aí, o Listening, como eu falei, são 40 questões. E o Reading, que também são 40 questões que são mais ou menos objetivas, né? Ou tá certo ou tá errado e não tem muito o que escrever. Uma, 2, 3 palavras no máximo, ou marcar alguma coisa. Então, é isso. Você, assim, na sua opinião, muitas pessoas perguntam e têm essa dúvida. O que faz definir um aluno, ou o que você acredita que faz um aluno definir entre fazer o TOEFL e o IELTS? Por exemplo, existe uma habilidade assim que você nota que, não, aquele aluno tem uma habilidade melhor na escrita, ele vai optar pelo IELTS, ou então, não, ele não tem, ele vai optar pelo TOEFL. O que é que você acha, na sua opinião, que faz decidir? Sim. Bem, primeiro de tudo, o TOEFL, ele é um exame bem mais acadêmico que o IELTS. Mesmo mais acadêmico que o IELTS acadêmico. Então, por exemplo, pessoas que têm mestrado, doutorado, pessoas que trabalham com pesquisa, escrevem artigos, essas pessoas têm muita facilidade de fazer o TOEFL, tá? Sim. Porque já é todo um mindset. Até os tipos de questões, a forma como a prova é elaborada é com o mindset mesmo do pesquisador, sabe? Enfim. No IELTS, a prova é um pouco mais assim, né? É acadêmico, pero não muito, né? Então, os textos do reading são bastante acadêmicos, mas, por exemplo, o listening, geralmente é muito pouco acadêmico. Só na parte final que vai ter uma parte mais acadêmica, né? Que é no listening part 4. O speaking não é nada acadêmico, é uma conversa, vai ser igual, tanto para o general quanto o acadêmico. No TOEFL, não. Você ouve ali, né? As pessoas conversando sobre o professor dando aula, sobre um tema acadêmico, que você tem que reportar, explicar o que o professor falou. Então, primeira dica, primeira diferença, acho que é essa. Se você é envolvido com pesquisa, se você tem mestrado ou doutorado, eu acho que o TOEFL é uma boa prova para você. Uma outra dica muito importante. No TOEFL, você vai precisar de ter bons listening skills, não só na prova de listening. Você vai ter que ter listening skills desenvolvidos no writing. Por quê? Porque na tarefa que é chamada de Integrated Writing Task, você vai ter que ler um texto, ouvir um professor falando sobre o mesmo assunto daquele texto. Esse professor geralmente refuta alguma ideia ali ou complementa, né? Mas geralmente refuta alguma ideia dali. Então você vai ter que ouvir o que o professor falou, tomar notas e depois escrever sobre aquilo. E no speaking também, não é uma coisa de pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Você vai ter que ouvir conversas e reportar, né, essas conversas. Então, se seus listening skills não são bons, aquela pessoa, eu tenho muita dificuldade no listening, sabe? Não é uma boa fazer o TOEFL. Definitivamente não é, porque você vai precisar dos listening skills em praticamente todas as tarefas, menos no reading. No reading não vai ter nada de listening, mas é a única parte que o listening não vai estar lá, não vai estar presente. Entendi. E para o IELTS, você acha que existe uma habilidade assim, especial para o aluno que escolhe o IELTS? Porque assim, no meu caso, assim, um exemplo, eu senti que como eu sou melhor no writing
e no reading, eu me senti mais confortável pro IELTS. Eu nem cogitei o TOEFL. Sim. Sim. Porque, assim, eu acho que o IELTS, ele é um exame mais parecido com o que a gente está acostumado. Por exemplo, quem fez curso no Brasil, especialmente numa escola que ensina inglês britânico muito famosa no Brasil, eles lá aplicam mais ou menos as formas no formato dos exames de Cambridge. Então, eu acho que ela é uma prova mais friendly para a maioria das pessoas, para os alunos de inglês no geral, porque a gente está acostumado a ver mesmo. Bom, eu que sou. Já fiz MBA, né? Fiz até pesquisa para o meu trabalho, para faculdade, isso tudo, mas não sou desse meio. Então, eu realmente acho que o IELTS é mais friendly para mim e para a maioria das pessoas, para te dizer a verdade, assim. Conheço muita gente que fez TOEFL, se saiu muito mal, fez o IELTS e saiu bem melhor. Mas, como eu falei, as pessoas precisam realmente parar também e fazer um simulado. Sabe, Lorena? Porque às vezes as pessoas veem, o que eu faço? Sim. Faz um simulado. Primeiro de tudo, porque aí você vai confirmar o que eu tô falando aqui. Mas é você que tem que ver, sabe? Porque mesmo às vezes para quem tem uma experiência acadêmica, o IELTS, enfim, Vai para ser mim mais é mais fácil, fácil. né? Esse direcionamento que muitas vezes eu falo no meu direct, né? Eu coloco aí nos stories, que eu acredito que a pessoa tem que pegar 2 simulados oficiais, seja do TOEFL e do IELTS, comparar, ver no qual ela sai melhor, qual ela se sente confortável, e então escolher a prova que ela vai fazer. Eu acredito que assim é a melhor forma de se, né, Sim, com direcionar certeza, senão... de forma mais eficaz. E aí, eu vou colocar aqui algumas perguntas, Tem umas né? perguntas aí já. Deixa eu só ver aqui. Uma pergunta que é muito frequente são... Aqui, deixa eu ver. Precisa ser fluente para conseguir um 7 no speaking? Não, fluente, se você fizer o speaking, você for fluente, você vai tirar 9. Né? Não precisa ser fluente para tirar 7 no speaking. Não, muito pelo contrário. É treino, é prática, mas já precisa sim ter um bom nível de inglês. Sabe? Você precisa ter aí já, para você conseguir isso daí com preparação, já tá num B2, tá? E com a preparação a gente dá uma aumentada nisso daí, tá? Com certeza, mas assim, não precisa ser fluente, não. Quem falou isso pra você, porque, gente, o fluente é 9, é o máximo da nota do IELTS, então fiquem tranquilos em relação a isso. Eu também, quando descobri que precisava fazer essa prova, eu fiquei desesperada, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho um inglês avançado, porém eu ficava, né, com medo. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tirar um 7 nessa prova de 9? Vai ser um horror, eu não vou conseguir. Mas quando eu até já falei isso, eu indico, assim, de olhos fechados, você tem que ter um professor para a parte do speaking e para a parte do writing. Você não pode conseguir assim, filtrar os detalhes da prova, aumentar às vezes o score, que às vezes é uma bobagem, que você não consegue ali sozinho. Você precisa de um especialista para dizer, olha, o caminho é esse aqui, você está errando nisso aqui, muda essa palavra, que isso já vai fazer você aumentar um pouquinho mais o seu score. Então, assim, quando eu cheguei para minha professora, que eu fiz aula particular, ela falou, Lorena, não se preocupe, você não precisa ser essa fluência toda como um americano para você tirar um 7. Tenha calma, sabe? Alguém perguntou se 9 era a nota máxima. Sim, 9 é a nota máxima, tá? No IELTS vai até 9, não vai até 10, não. Tá. Teve perguntas também, assim, como você falou, né? Quem tem um inglês básico tem que avançar mais um pouco até um nível de intermediário para poder se preparar para a prova. Mas você acha que a pessoa que é um A2, né? Vai A1, A2, não é isso? Ela pode já ir estudando direcionada para a prova ou não? Você acha que ela tem que ter uma preparação, uma coisa mais assim, de base, para depois avançar para direcionamento do IELTS? Se a nota é essa daí que vocês precisam, né? Eu recomendaria focar no inglês primeiro, porque vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil você desenvolver os seus skills na língua primeiro e depois focar no IELTS. Senão vai ser uma luta bem maior. Você consegue avançar bem mais rápido se você focar primeiro só em aprender inglês e depois passar para os skills da prova. Então, para quem tem nível básico, eu recomendaria primeiro cair dentro, devorar a gramática, livro de vocabulário, livro de phrasal verb, collocations, tudo isso daí. Listening, ouvir muito, ouvir. Ler o máximo possível. Tá? E conta um pouquinho, você tem alguma experiência em relação a algum aluno que estava ali
empacado na nota, que não conseguia obter o score, mas depois do seu auxílio, ele conseguiu, assim, de forma mais tranquila, conseguir? A diferença muita que faz o gente, professor ali no detalhe. Qual é o detalhe que muita muitas vezes gente. você vê que a gente tem dificuldade, que às vezes uma orientação de um professor faz toda a diferença? Bem, vou começar então, vou de skill por skill. Tá. Primeiro de tudo, reading. Reading. Se você não sabe, por exemplo, muitos alunos insistem em ler o texto, né? Insistem em ler os textos integralmente, né? Eu vou ler o texto antes das perguntas. Então, se você cisma em ler o texto, se você não domina técnicas de leitura mais rápidas para fazer o exame, você vai sair mal no rating. Então, às vezes as pessoas me procuram e falam, Soraya, eu não tô conseguindo anotar no reading, já tentei a prova 3 vezes, tô empacada no reading, e eu já sei que é isso. Eu pego aquele aluno, como é que você tá, eu sempre pergunto, como é que você tá estudando pro reading? Sempre pergunto antes da aula. E aí, tô assim. Aí eu já sei. Eu já sei. Tudo que tá aqui eu já sei mais ou menos. As Dependendo do artimanhas, que o né? aluno me conta. Então, assim, se no reading você não pode ler o texto integralmente, não tem tempo. E se você fizer isso, você vai acumular muita informação desnecessária, vai ficar mais confusa do que. Né? Isso vai te confundir mais do que clarear o seu conhecimento ali sobre os assuntos do texto. Então, primeiro sobre o reading. Listening. Às vezes, as pessoas me falam assim, Soraya, mas eu entendo tudo que tá falando, mas eu não consigo me ser bem no reading. É porque as pessoas têm essa dificuldade de focar em detalhes, sabe? Porque geralmente por isso, a gente está acostumado, por exemplo, o TOEFL é assim. Ele é uma prova que você olha mais o que o cara, a pessoa que está falando quis dizer, e o IELTS não, são informações mais específicas. E o que acontece na hora de anotar muitas vezes essas informações específicas? As pessoas não sabem como anotar hora, data, coisas do tipo. Elas escrevem, por exemplo, o Um speaker fala endereço, assim, né? the 22nd of April. Aí o candidato vai lá e escreve the 22nd of April. Só podia escrever um número e uma palavra. Gente, a gente não anota a data the 22nd of April. A gente fala assim. Quando a gente vai anotar, tem 3 formas diferentes de fazer isso, que são formas formais. Então, assim, tem que saber como vai anotar a data. Tem que saber que se você colocou 11 algarismo, não é para você colocar o clock por extenso. É para você colocar 2 pontinhos, 00. Ou você escreve tudo por extenso, ou você escreve, né? Não Enfim, pode tudo é misturar. algarismo. Pois é, não é legal misturar. Então, aí o pessoal bota 12 o'clock p.m., aí era só uma palavra e um número, aí já acabou, já ferrou tudo. Então, vocês precisam prestar atenção. Acho que no listening essa dificuldade de saber como registrar as respostas. É muito comum isso. E as pegadinhas que tem na prova, né? Que ele diz uma coisa, depois conserta. Não é bem isso, aquilo ali. Às vezes as pessoas estão tão ansiosas que elas não esperam o assunto se desenvolver e encerrar para ir para o próximo. Elas já marcam ali no múltipla escolha e perdem, nem ouvem que ele corrigiu a informação depois. Então, no listening costuma ser isso, mas óbvio, muito mais coisa. Mas esses daí são os erros principais. Writing. Writing, nível de informalidade. Usar contraction, usar didn't, don't, isn't. Não pode, tá, gente? A não ser no general, quando você tem uma carta informal. Mas isso é uma ocasião bem específica. Mas, por exemplo, na Writing Task 2 não é para usar contractions. Além disso, acho que as pessoas têm muita dificuldade de escrever no geral, né? Assim, de desenvolver ideias. Então, quando vai escrever no inglês, a coisa embola ainda mais. Desenvolvimento de ideias. Tem gente, por exemplo, quer ver um erro muito comum? Dar exemplo da introdução. Não se dá exemplo da introdução. Introdução não é lugar para exemplo. Exemplo é para os de desenvolvimento. Ou dar ideia nova na conclusão. Né? Na conclusão, você reforça a sua opinião, a sua tese, e você resume os seus argumentos principais. Conclusão não é lugar para argumento novo. Então, esse tipo de coisa. Ou a pessoa dá um exemplo no parágrafo inteiro, ela não tem uma ideia central para desenvolver, e dá o exemplo como um suporte para a ideia. Ela bota ali, por exemplo, entendeu? Ainda bota, às vezes, um exemplo que tem a ver com o parágrafo anterior. Então, assim, desconexo, né? Então, eu acho que o writing... Escrever é desafiador, assim, é muito desafiador mesmo, na nossa língua é desafiador, na língua dos outros pior. Então, speaking.
Speaking, eu acho que é muito assim, vocabulário básico. Good, bad, nice, great, né? E a gente sabe que para sair bem. Eu sempre digo para os meus alunos, good não existe em aula. Tanto que nenhum aluno meu faz isso. Assim, os alunos já vão, porque eu já boto um terror antes, ó. Não é para usar good, isso já está nos meus materiais. E bad e nice, isso não é vocabulário para IELTS. Então, a não ser que realmente você precise, sei lá, de CLB4, galera que vem para o Canadá como caregiver, né, como babá, como nene, precisa tirar 3,5 nas provas, 4, 3,5, 4. Então, assim, aí tudo bem, mas se o seu objetivo é tirar uma nota mais elevada, assim, 7 no speaking, por exemplo, usar nice e good, assim, não deveria. E, às vezes, falta de desenvolvimento nas respostas também, né? A gente pensa assim, às vezes olha para o aluno e fala assim, o que você está pensando? Que eu estou te perguntando para você. Do you like pizza? Yes, I do. Do you like watching movies? Yes, I do. Não. Sim, eu gosto de ver filmes, especialmente filmes de ação. É um tipo de filme que eu gosto desde que eu sou criança. E o meu filme favorito desse gênero é o filme tal. Então, você tem que desenvolver um pouquinho mais. Senão, Suportar a ideia da né? pergunta, né? A sua resposta, com exemplos, o O examinador não porquê. quer saber se você gosta de humor. Porque às vezes dá a impressão que assim, a pessoa está achando que eu estou interessada em saber aquilo, que o examinador está interessado em saber aquilo. Não, ele quer que você demonstre que você sabe usar o inglês. Então, é isso. É lembrar o tempo todo que você está numa prova e que você tem que show off, literalmente, para sair bem, tá? Não tem Sim. jeito. E uma questão também que me perguntaram é em relação à questão do inglês britânico e o inglês americano. Porque muitas vezes na prova isso se mistura, principalmente no listening, não é? E aí, às vezes, na hora de você escrever, você não sabe se escreve no inglês britânico, se escreve no inglês americano, porque existem diferenças de palavras, né? Às vezes é a mesma palavra com escrita Sim. diferente. Então, assim, como é que a pessoa vai se situar nesse sentido? Então, você pode tanto escrever ou falar, né, usando inglês britânico, usando sotaque britânico, vocabulário britânico, enfim, quanto americano. Não há preconceitos em relação a isso. Meu inglês é 100% americano. Eu sou assim, eu tirei o quê? 9 numa prova no Speak e 8,5 na outra. Então, não tem nada a ver isso daí. Tem alunos que... Tem uma aluna que recentemente tirou 8, o inglês dela também é americano. Mas precisa ter consistência. Se Sim. você falar matter e depois falar water, não tem problema. Porque isso não existe, né? Ninguém mistura, né? A questão é matter, water ou matter, water. Então, isso é importante. Também não evitar misturar vocabulário. Por exemplo, inglês britânico truck é lorry. Então, vamos supor, você usou lorry para se referir a caminhão. Depois você vai usar, por exemplo, ice lolly, sei lá, para falar de picolé, que em inglês Sim. americano é popsicle. Não, aí você usa popsicle, que em inglês americano, em vez de usar ice lolly, que é em inglês britânico, você vai ter problema. Se você Entendi. usou o vocabulário britânico, falou lorry, e você falar de um picolé, você vai ter que usar ice lolly, que é como se falar picolé em inglês britânico. Você não pode ficar usando um vocabulário De uma modalidade sotaque e da outra. e da Você não outra. pode, porque você não vai encontrar raramente você vai encontrar alguém no xadrez. Acho que isso é muito difícil encontrar alguém no xadrez falando ice lolly, né, para popsicle, por exemplo. Então, fizzy drink para soda, você não vai. Então, tem que ter consistência sempre. Usou inglês britânico você vai prosseguir. Usou americano. Mas eu acho que a maioria das pessoas usa no Brasil inglês americano, né? Assim, grande maioria. Agora, a prova, gente, o sotaque do listening, 91% ou mais britânico. Não tem jeito. Certo. E aí, esses simulados oficiais encontramos no Google mesmo? Como saber que o simulado é oficial, né? No site do IELTS? Qual é o local mais Deixa eu pegar aqui. corretinho Vamos para as lá. pessoas se Tem, se certificarem? você puder tirar a perguntinha, ó. Tem Tá, esses livros de IELTS que tem na modalidade General e Academic. Alguns não têm modalidade separada. Acho que de 1 a 10 é um livro só. Eles têm 4 testes de Academic e 2 de General. Agora, desde o 11, eles decidiram separar. Se não me engano, desde o 11. Então, assim, esse livro com essa cara aqui você encontra para baixar facilmente, ou você encontra em qualquer livraria. Aí tem o IELTS 1, 2, 3, 4, 5. Preferencialmente, se basear nos
Você pode treinar com os mais antigos, Sim. mas você tem que se basear nos mais novos, que são os, vamos dizer, do 8 ao 15 são bem atuais, mas óbvio que quanto mais pra frente, melhor. Só que, você consegue baixar esses livros por aí facilmente. Ou comprar na livraria, né? Mas cada livrinho desse aqui acho que custa uns 200 e pouco. Então, Uau. mas assim, eu sempre recomendo usar material oficial. Porque muitos alunos compram aquele kit da Barron's, que é aquele kit de preparação para o IELTS, que é uma gracinha até, eu tenho ele aqui, né? Só que ele tem dicas boas para IELTS até, mas os simulados de listening e reading são mais fáceis. Aí muito aluno me procura e fala assim, Soraya, eu estava gabaritando, estava saindo muito bem em reading, listening. Fui na prova e tirei 6, não estou entendendo. Que material que você estava usando? Eu já sei a resposta. Aquele da... Ah, entendi. Então. Aí eu tenho que dar má notícia. A pessoa fala, poxa, mas eu gastei uma grana naquele material. Pois é, mas ele é mais fácil, gente. É esse aqui, gente, ó. IELTS 11. Tá? Tem o IELTS 12, 13, 14, 15. Tem do 1 ou 15. Então, é isso. Esses são os melhores materiais para estudar, para fazer simulados, né? E, enfim. Então, eu recomendo esses, tá? Tem tanto acadêmico quanto general. Uau. Tá certo. Errar uma letra no spelling é errar a alternativa ou existe alguma tolerância? Não existe tolerância. Se a resposta for, vamos supor, right, né? De escrever, você colocar com 2 T's, 0. Não há tolerância. Erro de spelling eles não toleram, tá? É 0 no listening e no reading. Errou, o spelling errou a questão. E essa Por é uma isso que a grande prova é uma grande diferença isso, porque assim, no TOEFL, por exemplo, é múltipla escolha. Mas já no IELTS, você tem, além de múltipla escolha, você também tem que saber escrever. Então, a habilidade de escrita é muito mais cobrada do que no próprio TOEFL, né? Sim, isso é verdade, isso é verdade. Mas também tem uma coisa, as pessoas são muito distraídas, porque, por exemplo, no reading a resposta é no texto. E tem aluno que erra o spelling. Eu dou uma bronca por isso. Olha só, você podia ter copiado e colado. Porque, gente, não sei se vocês sabem, mas o IELTS eles têm Computer Delivered e o Paper Based. Mas no momento, a maioria das instituições estão aplicando, a maioria está aplicando apenas o Paper Based. Então, assim, no Paper Based você pode copiar a palavra do texto e colar no gap que você onde você tem que colocar a resposta. Então, assim, não tem desculpa errar no reading, mas muita gente erra. Muita gente tem uma avaliação inicial, assim, o que eu vejo de pessoas que erram escrita no reading, aí não dá. Então, acho que com um pouquinho mais de atenção, porque também não tem nenhuma palavra, assim, bizarra no listening. Uma ou outra, assim. Pode Mas acontecer, né? A maioria dos erros que eu vejo são falta de atenção. Escrever holiday, que é uma palavra básica com 2 L's. Isso aí é muito comum. Então, eu, por exemplo, no meu curso da Super Turma, eu tenho um documento que eu reuni as palavras que os alunos mais têm dificuldade para escrever. E coloquei palavras desafiadoras também, as que os alunos geralmente erram nos meus testes. E coloquei lá e coloquei um espaço para eles colocarem as próprias palavras que eles errarem também. Então, isso é uma coisa que eu reforço na minha Super Turma, por exemplo. Porque erro de spelling é muito comum. É muito comum, né? E em relação, tem uma pergunta também que é constante. Lorena, você acredita que eu devo estudar um pouco para o IELTS e já fazer uma prova para testar, para eu ver como é que é, ou eu já me preparar para fazer de uma vez só para passar? Eu acho besteira fazer esse teste. Por que eu acho besteira fazer esse teste para ver como é que você vai sair? Porque tem simulado, tem 15 livros de simulado. Então, é muito melhor que você veja a sua performance no simulado e contrate um professor para avaliar seu speaking, o seu writing, nem que seja só uma avaliação mesmo, inicial, para te dar uma opinião. Mas, por exemplo, uma pessoa me procurou essa semana e aí falou assim, eu estou precisando muito de ajuda eu queria ajuda no speaking e no writing. Aí eu passei para ela tudo. Ela falou assim, quer saber? Eu vou tentar por conta própria, qualquer coisa eu te contato. Então, assim, geralmente essa pessoa volta para mim. Fiz a prova e não me saí bem. Aí são 900, 940, não sei quanto é que tá agora, que são jogados no lixo. No lixo. Fora que
a autoestima dos alunos, porque eu sempre digo, gente, o IELTS é um exame desafiador, né? É um exame feito realmente para te lascar, não vamos mentir, para te avaliar com rigorosidade, né? Então, não vai acontecer milagre no dia da prova, porque alguns alunos, alguns seguidores falam assim, eu vou ver qual é. Então, eu tô mal, mas eu acho que eu consigo me sair melhor no dia da prova. Não sai. O normal é você sair pior porque você ficou nervoso, porque tem uma pressão enorme do tempo, enfim. Então, é isso. E aí, essa pessoa volta com a autoestima de, né? Apesar de saber que o IELTS é um exame desafiador, volta se achando, eu não vou conseguir, sou incapaz. E a prova acho que vai acontecer milagre, não né? se preparar. Não vai, não vai. Tem que se preparar mesmo. Claro que se você tem um nível de inglês muito bom e não precisa de uma nota tão alta, né? Às vezes dá para encarar. Por exemplo, eu tenho um conhecido aqui no Instagram que por conta própria, quando a gente nem se conhecia, ele me contou em semanas, e ele é praticamente fluente em inglês, ele precisava de 6,5. Então, para ele foi moleza, entendeu? Agora, se você realmente não é fluente, aí complica as coisas. Ótimo. E aí tem outra pergunta aqui. Essa prova tem prazo de validade? Tem. 2 anos. Tá? 2 anos de validade, gente. Então, só pode fazer quando tiver realmente certo do que está acontecendo ali. Exatamente. Para seu resultado. Uma coisa que também para mim foi muito desafiadora, Soraya, foi em relação ao tempo de prova, né? Por mais que eu tivesse feito o meu treinamento em casa, sempre usando um cronômetro, né? Praticando ali o tempo certinho, mas no dia da prova, eu fiz a prova 2 vezes, né? Eu só consegui obter o score na segunda vez. Primeiro que eu tive uma crise de ansiedade monstruosa para a primeira prova, que eu nunca senti isso na minha vida. A prova do NCLEX, que era do board do Nurse aqui dos Estados Unidos, foi fichinha em relação à prova de inglês. E aí, o orientador que estava lá, né, no dia tomando conta da prova, era assim, 10 minutes left, 7 minutes left, 5 minutes left. Uhum. E era uma pressão que eu já estava com crise de ansiedade na primeira vez. Aí, quanto mais ele dizia os minutos que estavam faltando, eu já estava colocando já o coração para fora da boca. Assim então, mesmo. assim, como é assim, a experiência dos alunos que contam para você? Como é a questão de que você acha também que a pessoa deve se preparar em relação à ansiedade para o dia da prova? Porque isso é algo que pesa muito no seu score, né? Se você realmente estiver muito assim, ansioso, você pode ir por água abaixo do seu treinamento. Já aconteceu, assim, consigo lembrar de uma aluna que fez a prova recentemente, que ela é muito boa, tanto é que ela conseguiu finalmente uma nota muito boa, mas ela sofre muito de ansiedade em relação a tudo, não só em relação à prova. Ela, por exemplo, teve uma enxaqueca absurda no dia anterior, começou a chorar, porque ficou nervosa porque tinha prova no dia seguinte, não dormiu 3 horas só, então ela foi pra prova muito abalada. Daí, o que pegou ela? O listening. Porque o listening precisa de uma concentração, como eu falei, de detalhes. Aí, se você tá mal dormida, né? Se você tá cabeça, você vai se lascar no listening, é fácil. Então, ela teve que fazer a prova de novo. Aí, ela fez a prova e conseguiu a nota dela. Muito tempo, assim, muito tempo atrás, eu tive uma aluna que ela precisava de nota para o speaking. Ela me procurou, Soraya, eu só não consegui nota no speaking. Para ela, olha, faz a preparação toda para a prova, para não dar um tiro no escuro, não precisar fazer a prova de novo. Ela, não, só vou fazer o speaking. Ela fez de novo, o que aconteceu? Ela conseguiu no speaking, mas ela não... Aí ela, vou fazer a prova de novo, vou te dar só o writing. Aí eu falei pra ela, você vai cometer mesmo erro que você cometeu da outra vez. Não, mas... Foi lá, speaking de novo. Aí, da outra vez, eu falei, pelo amor de Deus, agora você vai ouvir o que eu tô falando. Não. Aí ela finalmente, assim, conseguiu o que ela precisava. Mas acontece muito, assim, às vezes, do aluno mesmo, assim, a gente dá o conselho, o aluno pensa... Eu sou tipo de pessoas que já dá pra perceber pelo meu Instagram, né? Você que já me segue há algum tempo, eu sou muito sincera e muito direta. Assim, eu tenho um volume de pessoas me procurando muito grande. Eu não preciso ficar empurrando nada pra ninguém, de verdade. Às vezes tem aluno que aparece querendo comprar mundos e fundos. Eu falo, olha só, você não precisa.
Você não, eu faço avaliação sempre, né? Você não precisa disso aqui. Você só precisa disso aqui. Foca nisso daqui, né? E não deixa de estudar para o resto. Mas, então assim, quando eu recomendo realmente é porque, e às vezes o aluno fica, né, nessa, não, vou economizar, por exemplo. Outro dia, eu falei com um aluno no YouTube, eu estava dando aula no YouTube, eu recomendei, até para o pessoal que está aqui, gente, tem uma prova do IELTS, é um oficial chamado IELTS Progress Check, que ele é um simulado do Computer Delivered, e ele é pago. Então, assim, eu recomendei, falei, olha, eu, Soraya, se precisasse fazer prova para conseguir a nota que precisa para emigrar para o Canadá, que assim, eu faria esse simulado, que vale muito a pena. Oi. Travou. Foi, voltei. É. Aí um aluno virou, aí o aluno assim, mas é muito caro. Aí eu falei, olha só, para emigrar para o Canadá, né, a história é outra. $50 o exame é caro para um simulado? Eu acho caro. Só que quanto custa um college, por exemplo, no Canadá? Quanto custa você vir com college ter que fazer um pathway, entendeu? Que é um curso de inglês preparatório para o college. Então, às vezes, eu acho que esse custo de $50, se você tiver que repetir a prova várias vezes, Sim. ele não vai ser tão alto. É verdade. Então, eu acho que sempre vale a pena fazer o que tem que ser feito, ir para a prova pronto, porque isso diminui a ansiedade. E, enfim, você vai fazer a prova uma vez só. Eu sempre falo para meus alunos, fazer a prova uma vez só, sabe? Então, enfim, é isso. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta que é frequente, e era, inclusive, também uma dúvida quando eu iniciei essa preparação. Eu não entendi a pergunta do examinador na parte do speaking. Eu devo pedir para ele clarificar, para ele esclarecer? Isso é uma pergunta que me fazem muito. Por favor, você precisa, porque você vai ser penalizado. Você vai ser penalizado por pedir para ele repetir? Claro que você vai ser penalizado. A sua penalidade vai ser muito maior se você não responder a questão ou se você responder uma coisa que não tem nada a ver com o que o examinador perguntou. Então, se você, né, pedir, poxa, você se incomoda, por favor, de repetir a pergunta, ele vai. Pode ser que te penalize, pode ser que não. Dependendo, tudo depende do que você fez antes, porque às vezes é uma conversação em português. Às vezes a pessoa fala com a gente não entende o que a pessoa quis dizer, ou que a pessoa, né, perguntou. Então, mas jamais você deve, não, eu não entendi, mas eu acho que esse aqui, vou responder esse aqui. Pergunta. Tá? É melhor do que você ser penalizado por ter né, ido off topic, não ter falado sobre o que você deveria falar. Vai ser muito pior. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta também que me fizeram. Lorena, eu posso responder a prova de lápis? Eu tenho tempo para passar a caneta quando é o paper-based? Gente, vocês vão ter zero. Não tem tempo para passar as coisas limpo. No writing, então, meu pai. Mas até onde eu saiba, você pode responder lápis, Lorena. Eu não sei como é que foi da última prova. Eu Quando fiz eu fiz a toda minha lá. prova, foi toda lápis. Toda lápis. Então, geralmente, a prova é feita a lápis. Eu acho que alguns lugares aceitam caneta e lápis. Mas você pode fazer a prova a lápis, sim. E você apaga os seus erros. Mas não dá para fazer rascunho, sabe? Isso é uma coisa que eu bato muito nos. É escrever para valer no writing e acabou. No reading não tem tempo extra. No listening é que você tem, no paper-based, preste bastante atenção. No paper-based, vocês escrevem as respostas na prova em si, né? Na prova. E tem 10 minutos para você voltar. Para você passar para o cartão resposta. No Computer Delivered, não. Você já tem que ir respondendo no lugarzinho certo, porque você só vai ter 2 minutos no final para checar as respostas. E 2 minutos não dá para muita coisa, não. Dá para checar as respostas mesmo que você ficou em dúvida, uma coisa ou outra. Ou ver se o spelling de tudo tá certo, enfim. Mas é isso, pode fazer a prova lápis. Existe também uma que para mim eu acredito que seria como se fosse uma pegadinha na parte do reading, que é o true ou false, not given, yes ou no. Gente, eu quando eu iniciei a fazer os simulados, eu confundia, quando era yes ou no eu botava true ou false, e aí quando eu via no gabarito estava tudo errado. Então, assim,
tem esse tipo de detalhe que a gente precisa se atentar também, não é, Soraya? Sim, isso acontece muito. Hoje em dia, eu distribuo os alunos com isso. O pessoal da Super Turma sabe disso. Está na plataforma, está na aula ao vivo que eu dou, no curso da IELTS, eu ressalto isso, coloco o exercício yes, no, given lá, e eu me saí mal porque eu coloquei true, false. Mas no dia da prova, os meus alunos não têm problema. Mas antigamente, antes do teu curso online, que eu dava particular, eu falava isso para o aluno apenas uma vez. Olha, cuidado, tem true, false, tem yes, no. E aí, muito antigamente, aconteceu de 2 alunos só notarem que tinha colocado errado na hora que foram conferir as respostas, mas aí já estava na hora de entregar. O fiscal de prova já arrancou a prova da mão e eles já saíram. Foram 2 rapazes, inclusive. Então, na época eu falei, dito nisso, eu avisei. Mas hoje, com a quantidade de lembrete que tem na plataforma, impossível esquecer, mas é verdade isso. E uma pergunta até interessante da Luciana. Tem que ser escrita em letras maiúsculas? Porque às vezes a questão na parte do writing mesmo, a lápis, né, se a pessoa tiver uma letra muito assim difícil, né, de ser entendida, como a pessoa vai ser penalizada, não vai? Bem, se o examinador não conseguir ler, né, você fez o writing com letra cursiva, não tem problema nenhum. Você também pode fazer com letra de forma. Não tem, tá? Inclusive aqui no Canadá, a maioria das pessoas escrevem com letra de forma, tá? É muito comum aqui. Então, não tem problema nenhum. Mas, se você escrever com letra cursiva e o examinador não entender, ele não vai considerar aquela resposta. Então, para quem tem garrancho, se você tem garrancho, eu praticaria com letra de forma. Agora, essa questão da letra de forma, ela é interessante de ser utilizada também no reading e no listening. Por que eu digo isso? Gente, olha, preste atenção, se a letra de vocês não é aquela letra garrancha, uma letra legível, façam o writing sempre com letra cursiva, tá? Se você já usa letra de forma, faça o writing com letra de forma. Se você tem a letra muito embolada, ou você tenta desembolar na hora, ou você vai para a letra de forma, não tem jeito. Agora, Soraya, reading e listening. Por quê? Se a resposta no listening é um dia da semana, você pegou que era Monday, mas você escreveu Monday com M minúsculo, você vai zerar a questão. Porque dias da semana em inglês, meses também, são escritos com letra maiúscula. Ao contrário do português. Em português a gente não escreve essas coisas com letra maiúscula, mas sim. Então, por causa dessa diferença, muita gente esquece. Aí a pessoa, às vezes, a pessoa faz a avaliação na plataforma, que tem uma questão dessa. A plataforma marcou como errado que eu botei Wednesday, mas eu botei certo. Eu é mesmo? Peraí. Você não colocou com letra Wednesday com letra maiúscula. Então, eu já digo para a pessoa, tá aí a primeira dica. Fazer trem com letra de forma, porque aí você não comete esse erro. Eu fiz todo o meu listening com letra de forma, Meus alunos fazem isso. E eles aceitam, sim. Isso está no manual do candidato. Então, muito bom. Por que você vai arriscar? É verdade. Né? Muito boa essa dica. Excelente. Anotem, gente. Cadê papel e caneta na mão? A Soraya tá dando aí dicas valiosíssimas para vocês. Eu não quero nem mexer nas perguntas que estão fazendo, porque eu mexi e travou. Então, não vou. Tô com medo agora. Mas se tiver alguma pergunta que o pessoal escreveu, você pode me passar. Certo. Tô traumatizada. Gente, me mandem mais perguntas. Mandem perguntinhas aqui na interrogaçãozinha aqui da live. Pra gente aproveitar. Deixa eu ver se eu consigo aqui sem. Aqui, ó. Tem curso de speaking. A Soraya tem um curso específico, né, Soraya? Eu tenho curso de speaking, né? O Ace the IELTS, ele tem speaking incluído. O Ace the IELTS, ele aborda os 4 skills. E eu tenho as turmas de speaking practice, que são turminhas de 5 pessoas praticando juntas. É uma turma muito legal. E, assim, eu tive que montar, não tenho mais disponibilidade. Assim, a demanda é tão grande, né, que foi um jeito de eu atender mais pessoas. Mas eu não tinha ideia de como essas turmas iam dar certo. E o que acontece, Lorena? Às vezes, na aula particular, o que acontecia? O aluno
4 semanas. Evolução. Você fez o homework? Ai, não fiz. Você estudou o vocabulário que eu te passei? Ai, não estudei. Com os 5 alunos juntos, todo mundo fica com vergonha de pagar mico na frente do outro. Então, todo mundo estuda o vocabulário. Eu nunca na vida chegar na aula de speaking. Você estudou o vocabulário? Sim! Todo mundo. E além disso, faço sem preguiça, com mais ânimo, com mais motivação para não fazer feio na frente do outro. Então, eu percebi que esse é um fator, assim, né, psicológico que a pessoa vai dizer, poxa, o outro tá ali. E eu vou dar um exemplo, um aluno por telefone, até para encaixar lá numa turma que eu tinha, e eu falei assim, poxa, os outros alunos são muito bons, acho que essa pessoa vai ficar um pouco abaixo, porque eu boto sempre realmente, sabe? Sei, mas me deu um troço assim, e ela me falou, eu me saio muito melhor geralmente, mas não sei o que aconteceu comigo hoje, que não sei se é nervosa. Eu falei assim, bom, eu fui pra chance. E se você achar que você não tá no nível da turma, você não vai poder continuar. Ela falou, tudo bem. Minha filha chegou na frente da turma, ela falou, acho que ela nunca tinha falado inglês na vida. Foi assim. Eu falei, olha, isso não foi o que eu vi no telefone, não. O telefone, sabe? Porque a pessoa, é só a Kitty que vai ver, mas quando é colega, aí não, eu não vou pagar mico na frente do outro. Então, e eu tenho tido experiências. Essa aluna que eu falei que subiu de 6,5 para 8 no speaking, ela fez 3 meses de turma de speaking practice comigo. 3 meses ela subiu de 6,5 para 8. Uau! 8 é excelente. Enfim, então, Nossa. Não, Tem alguma dica em relação a, assim, uma metodologia, uma agenda de estudos, um dia para cada habilidade? Ou qual é a sua dica em relação a isso? Então, eu fiz, para quem tiver interesse, eu tenho um canal no YouTube e eu fiz um vídeo só IELTS Step by Step, o nome do vídeo. Meu canal é .com/Soraya Quirino, tudo junto. Soraya com Y, Quirino com QI. Tá na minha bio, o link tá na minha bio. É pro meu canal. E lá eu fiz um vídeo explicando direitinho o que pode fazer para estudar pro IELTS para evoluir. Então, só para resumir, né, sim, focar num skill por dia. Tem professor que gosta de misturar skill, falar, estuda um pouquinho de cada dia. Só que geralmente as pessoas não têm muito tempo para estudar. Sim. Então eu acho que misturar acaba ficando confuso. Então eu recomendo sim estudar um skill por dia, mas eu também ensino algo extra, que é para dar nesses skills, né? Que é estudar uma gramática. E nesse vídeo eu ensino como. Eu recomendo que livros usar para o IELTS. Como fazer. Então, foi uma live de 1h15. Em que, assim, já está com muito view até esse vídeo. E os alunos adoraram, assim, elogiaram. Porque eu assim, tá o caminho sabe, tudo lá Das pedras. para vocês. Então, dê uma olhadinha nesse vídeo no meu canal. IELTS Step by Step, se não estou enganada, é isso. É uma Muito live. bom. Deixa eu ver aqui mais outra perguntinha. Aqui, quando é o computer based, existe alguma forma de você fazer o highlights, né, das palavras? Existe. Você pode, no paper based, você não pode fazer highlight, você pode só. Mas no Computer Delivered, ele faz o highlight da palavra. O software te permite fazer isso. Tem como ver isso no Familiarization Test, que é um teste gratuito oferecido pelo British Council. Tem, se você botar Cambridge Sample Tests na internet, você vai achar algumas questões do teste no site da Cambridge. E também tem o IELTS Progress Check, que é esse teste que custa $50, que é um simulado. Não é só o simulado, tá, gente? Eles também dão feedback da sua performance. Mesmo que você tivesse feito a prova, só que você não vai, né? Não tem validade para nada. É só para você saber como é que você tá. Então, esse teste é muito bom porque você sabe, você tinha como a prova funciona. Por isso que eu recomendo tanto. Eu não ganhei nada da Cambridge, não, tá, gente? Pra recomendar isso, não. Tô recomendando mesmo. Eu sempre gosto de dizer isso.
Mais Deixa eu ver, alguma? deixa eu ver aqui se tem mais Alguém? perguntas. Eu acho Aqui a gente que já ninguém escreveu falou. mais nada aqui no. Deixa eu ver. Eu acredito, não sei se é um mito ou se é uma verdade, porque as pessoas sempre falam. Tem uma pergunta aqui. Se o IELTS ele é um exame que é bastante aceito, né? Conceituado assim, até a nível mundial, vamos dizer assim. Porque as pessoas têm uma ideia de que o TOEFL é muito Com mais do cer- que o IELTS. Não, não. O IELTS ele é muito mais amplamente aceito. Por exemplo, o IELTS ele é aceito pelos governos do Reino Unido, da Austrália, da Irlanda, do Canadá, como o exame oficial de imigração. O TOEFL ele é Sim, aceito por instituições, né, universitárias, mas o IELTS, além de ser aceito por instituições universitárias, o IELTS Academic, e por muitas, no Reino Unido, é predominantemente o IELTS, na Europa no geral. sim. E além disso, o IELTS General, ele é aceito pelos processos de imigração dos países de língua. Então, o IELTS ele tem uma tradição, né, da Cambridge, que, enfim, é um exame bem elaborado, é um exame que tem standards sérios. A gente às vezes acha que, não, sei lá, já vi muitos absurdos no IELTS, assim, a questão estava mal elaborada. Não, gente, não estava mal elaborada, assim. Eu não conheço nenhuma questão que eles fizeram que foi mal, muito bem elaborada. É uma prova desafiadora, mas assim, é um exame mesmo com uma metodologia impecável, eu acho. Tanto é que, assim, eu já preparei para vários outros exames, já preparei para TOEFL também, mas eu trabalho só com IELTS hoje porque eu gosto muito do formato do exame. Sim. Eu gosto muito de preparar os alunos para o formato do exame, então, mas independentemente disso, é um exame sério e com standards muito elevados. Então, vocês podem Tem, confiar. tinha uma dúvida também que eu tinha na época, quando eu iniciei, que era assim, na parte do speaking, eu tenho que contar uma verdade para o examinador, né? A gente não pode contar mentira, inventar uma Hum, história. Eu, na verdade, na minha prova prática, né, no dia do exame, eu me lembro que na parte 2 do speaking, ele me perguntou para eu falar um filme que tinha transformado a minha vida, que tinha um impacto muito grande na minha vida e etc. Eu, na hora, não veio nenhum filme na minha cabeça. O que foi que eu fiz? Transformei um livro que eu li no filme. Eu falei, sabe aquele livro, o Milagre do Amanhã? Não sei se você já ouviu falar, O Milagre do Amanhã. aham, aham, Foi um livro que eu li na aham. época que eu estava na preparação. E eu falei, vou transformar esse livro num filme. Falei, o livro era o Milagre da Manhã, o filme falava sobre isso. A atriz, ela teve uma transformação nas rotinas dela diária, e isso me transformou. E, ou seja, eu fantasiei que eu tive, Soraya, que ser interrompida por ele. Completamente diferente do primeiro exame, que eu estava tão nervosa que eu não conseguia desenvolver nada. Mas no segundo ele falou, ok, seu tempo já acabou. E eu querendo falar mais. Foi assim, algo muito assim, que é algo que as pessoas acreditam, que tem que contar uma verdade. E não é verdade. Você pode Não, inventar. exatamente, assim, eu sempre, na verdade, recomendo que você minta para tornar a coisa mais interessante, né? E até, por exemplo, dizer não é uma coisa ruim. Você gosta de esporte? Mesmo você tendo dito que você não gosta de esporte, uma vez que o examinador escolheu aquele tópico, por exemplo, a parte 1 para te perguntar, ele vai continuar te perguntar sobre aquele tópico. Então, você vai ter que continuar falando sobre aquele tópico. Então, é muito. Diga, sim, eu adoro esporte, inclusive, eu jogo vôlei com os meus amigos, em uma situação normal. Eu jogo vôlei com os meus amigos todos os sábados e durante a semana eu saio para correr ou para patinar. Eu sou uma pessoa muito esporte. Porque você vai ter que falar sobre aquilo, ele não vai mudar porque você falou não. Então, eu sempre digo para os meus alunos, evitem dizer não, porque você vai se embolar. Depois você vai ter que continuar respondendo aquilo ali, depois você vai se contradizer, você vai dizer que você gosta, e você aí lascou. Então, assim, minta. Eu sempre conto a história seguinte. Eu amo o filme que todo mundo conhece, chamado Dirty Dancing. Viciada nesse filme. Eu já vi esse filme, sei lá, mais de que 200 vezes. Só aqui em casa eu vejo, sei lá, umas 10 vezes por ano. No final que eu vejo mais umas 50. Então, assim,
É um filme que eu sei falar muito bem sobre ele. Se me perguntarem, se eu tiver que responder na parte 2, conte sobre um filme que você assistiu e não gostou. Sobre Dirty Dancing. Porque eu sei a história toda. Eu vou dizer, olha, eu assisti esse filme, mas apesar do que todo mundo diz que esse filme é maravilhoso, eu não gostei. Porque eu achei que a personagem... Porque o filme que eu sei falar, então a gente tem que mentir mesmo. O importante é sair bem na prova e não contar a verdade, né? Então é isso. É verdade, é verdade. Mas o nosso tempo já tá acabando aqui, não? Gente, nossa live já tá terminando. O Instagram A gente já fez aqui 1 hora de live. Eu quero agradecer a Soraya por dicas tão valiosas que você trouxe pra gente, por estar aqui, né? Obrigada. Tem um tempinho com a gente, ajudando todos esses enfermeiros que estão aqui na live, querendo migrar para os Estados Unidos e obter o score 7 no speaking e pelo menos 6,5 no overall. Então, gente, vocês podem seguir a Soraya. Gente, estudando não é impossível, tá? Não é impossível. Tem aí, a Soraya tem um canal nela no YouTube, ela tem classes específicas para o speaking, para o writing, então ela pode dar essa ajuda, essa consultoria para vocês. Então, qualquer dúvida também, vocês podem estar entrando em contato com ela, que ela está aí disponível, Sim. com muitos canais aí, com muitas dicas interessantes para vocês. Com certeza. Entre em contato, falem comigo pelo Instagram, me mandem e-mail, enfim. Tudo tá lá no meu perfil do Instagram, na bio, então vocês conseguem me contactar por lá de diversas formas. E, pessoal, eu não falei, Lorena, eu não falei que tava acabando porque já tem 1 hora, não, porque se deixar eu falo por 2. É só porque o Instagram daqui a pouco vai enxotar a gente e eu já perdi várias lives por causa disso. Mas agora fica salvo no arquivo, então eu perdi uma semana passada por isso, mas aí me contaram, fica salvo no arquivo. Eu também não sabia, que bom saber, mas agora eles, pelo menos as minhas, eles não estão derrubando, não, mas de repente tio Mark, daqui um dia ele não derruba. Derrubando? Não. A minha derrubou semana passada, eu perdi, eu falei assim, aí eu coloquei, reclamei nos stories, né, aí o pessoal falou, não, vai no arquivo que tá lá, eu achei a minha live. Bem, é isso, ninguém tem mais nenhuma pergunta, Lorena, eu que agradeço o convite, como eu falei, eu sempre gosto de falar, enfim, é o que eu faço, né, há 10 anos, eu dediquei toda a minha vida praticamente para o ensino de língua inglesa, então eu gosto muito do que eu faço e sempre é um prazer poder dividir meus conhecimentos. Então, obrigada pelo convite e depois, se sobrar alguma dúvida do pessoal, se alguém escrever alguma coisa depois, você pode me marcar que eu respondo. Tá certo, então. Pessoal, boa noite para vocês. Muito obrigado para todo mundo que ficou aqui do início ao final. Para quem pegou o início, quem chegou só no meio do caminho, não tem problema, a live vai estar salva e vocês podem assistir com mais calma, né? Anotando todas as dicas da Soraya, tá bom? E não deixe de curtir, né? Quem assistiu, não deixe de curtir depois. Beijo, todo mundo. Sim, beijo. Obrigada, Lorena. Tchau, tchau. Tchau, gente. Gente, eu queria lembrar para vocês que eu acredito que ficou aí algumas perguntinhas e alguém me perguntou aqui também nas perguntas que qual é o IELTS para imigração americana do enfermeiro brasileiro que quer vir aqui para os Estados Unidos. É o IELTS na modalidade academic, ok? Não é a modalidade general, é academic. Então, tenham, assim, atenção quando vocês forem fazer a inscrição de vocês para fazer a prova do IELTS, tá certo? Muito obrigada a todo mundo que participou, que mandou perguntas, vocês que estão aqui, e uma boa noite para vocês.